O que acontece quando um punhado de drones de baixo custo desafia uma das redes de defesa aérea mais complexas do mundo e vence, exatamente às 5 horas da manhã, hora local antes do amanhecer, ter se instalado completamente sobre o sul da Ucrânia. Teve início uma sequência de eventos que revelaria não uma fraqueza, mas a rigidez da doutrina de defesa aérea da Rússia. Não foi um golpe de sorte. Foi uma operação calculada, baseada no timing no terreno e num conhecimento implacável da física. De acordo com detalhes operacionais revelados após o ataque, 6 drones de ataque de longo alcance ucranianos decolaram simultaneamente de pontos de lançamento separados com rotas planejadas com semanas de antecedência. O alvo ficava ao norte da zona, ocupada uma base aérea russa que abrigava raras e antigas aeronaves de patrulha marítima B-12. Essas aeronaves não eram caças de linha de frente, mas eram valiosas. As substituições eram escassas e seu papel na vigilância costeira continuava sendo crítico. Poucos minutos após o lançamento, a primeira camada de defesa russa reagiu. Uma bateria de defesa aérea, Tor M2, posicionada a cerca de 12 quilômetros da rota de voo, detetou 6 contactos de radar quase imediatamente. Em teoria, isto deveria ter sido rotina. O sistema Tor transportava 16 mísseis prontos. A doutrina ditava 2 mísseis por alvo, para garantir uma alta probabilidade de destruição. 6 drones deveriam ter sido fáceis de controlar. Mas esta operação nunca foi uma questão de números, era uma questão de atenção. O primeiro par de drones subiu agressivamente, levando seus motores elétricos à potência máxima. As suas assinaturas eletromagnéticas dispararam, iluminando as telas de radar em um amplo raio. Isso foi deliberado. Esses drones não estavam correndo em direção ao alvo. Eles estavam exigindo ser notados. Para qualquer operador de radar que os observasse, eles pareciam a principal ameaça. 30 segundos depois, um segundo par foi lançado de um eixo diferente, voando baixo constante e quase indiferente à presença da bateria Tor. Os seus sensores térmicos cortavam a escuridão, mapeando o solo em calor e sombra. Um terceiro par permaneceu momentaneamente em silêncio, com os motores aquecidos, e os computadores de voo a contar um temporizador que tinha sido sincronizado muito antes desta noite. O comandante Tor enfrentava uma equação familiar, mas enganadora. 6 alvos, 16 mísseis, margem suficiente. Mas, à medida que os drones se espalhavam, cada par tomando um vetor diferente, o problema mudou de poder de fogo para priorização. Os sistemas de defesa aérea são otimizados para clareza. Esta situação não oferecia nenhuma. O par norte subiu mais alto, quase provocando o radar, enquanto o par do meio manteve um curso baixo e direto para sul. O par sul fez algo mais estranho. Eles se afastaram para sudoeste, aparentemente abandonando qualquer alvo lógico. Para um operador treinado, parecia errado. E esse era precisamente o objetivo. Os mísseis foram lançados para o norte. 2 interceptores subiram, guiados inicialmente por comandos do radar terrestre. Dentro de cada míssil, os computadores de bordo calcularam as taxas de aproximação e os pontos de interseção, assumindo que os alvos se comportavam como aeronaves convencionais ou mísseis de cruzeiro. Durante vários segundos, os mísseis voaram às cegas. Depois, os seus localizadores foram ativados, inundando o céu com radares de rastreamento. Esse foi o momento pelo qual os drones estavam à espera. Assim que os seus receptores de alerta detetaram a mudança de busca para rastreio, os drones do norte executaram uma manobra violenta. Mergulharam abruptamente, trocando altitude por sobrevivência. Os mísseis seguiram-nos, mas estavam otimizados para combates a altitudes mais elevadas. Forçados a mergulhos íngremes, exerceram forças extremas empurrando as superfícies de controlo para além dos limites pretendidos. A apenas 20 metros acima do solo, os drones nivelaram-se.
Acima deles, os mísseis entraram num cenário de pesadelo. Os seus localizadores projetados para isolar alvos contra o céu aberto foram subitamente sobrecarregados por interferências do solo. Edifícios, terrenos, superfícies. Refletoras todos gritando de volta os retornos do radar. Em alta velocidade, os processadores dos mísseis não conseguiam discriminar com rapidez suficiente. Em segundos, ambos os interceptores se autodestruíram seus computadores, concluindo que não havia mais nenhum alvo válido. A tripulação do Thor havia perdido 2 mísseis sem destruir um único drone. O seu foco mudou para o sul, e foi aí que o verdadeiro problema surgiu. O Par do Sul tinha desaparecido da imagem do radar. Não destruído, não bloqueado, simplesmente desaparecido. Na realidade, eles estavam a voar através de uma estreita sombra de radar criada pelo terreno. Um vale raso quase imperceptível nos mapas criava um corredor cego a baixa altitude. Os planeadores ucranianos tinham-no encontrado ao estudar dados de elevação durante semanas. A janela era pequena, com apenas algumas centenas de metros de largura, utilizável apenas entre altitudes específicas. Os drones atravessaram-na na perfeição. Isto não foi improvisação, foi ensaio. Quando a bateria Thor tentou reorientar-se, o ataque já tinha ultrapassado seu controlo efetivo, e esta era apenas a primeira camada. À frente estavam sistemas mais profundos e mais capazes comandantes, com anos de experiência em combate com drones e defesas que não se distraíam tão facilmente. A troca inicial tinha terminado. O verdadeiro teste estava apenas a começar. Às 05h17, os drones sobreviventes cruzaram mais profundamente para o sul da Ucrânia, ocupada, e a atmosfera da operação mudou instantaneamente. O que eles acabavam de derrotar era uma unidade móvel de defesa aérea, apanhada num momento de sobrecarga. O que os esperava à frente era algo completamente diferente. Esta zona era coberta por defesas em camadas que passaram anos a adaptar-se à guerra com drones, aprendendo com os fracassos, refinando procedimentos e fechando lacunas com eficiência implacável. O próximo sistema a rastrear os drones não se distraiu. Uma bateria Buk M3, posicionada perto de Nova Kakhovka, observava silenciosamente há vários minutos. O seu radar já tinha bloqueado as assinaturas térmicas dos drones, enquanto a tripulação do Thor ainda lutava com a priorização dos alvos. Era uma posição preparada, comandada por oficiais que já tinham enfrentado ataques semelhantes antes e sobrevivido a eles. Quando o Buk disparou, não houve fase de aviso. Sem arcos de radar abrangentes, sem escalada gradual. Os mísseis foram lançados imediatamente, voando baixo e em linha reta, rasgando a noite logo acima da altura das copas das árvores. Esta era uma doutrina diferente. Em vez de depender exclusivamente do radar terrestre, o Buk empregava orientação por mísseis. Cada míssil agia como um sensor avançado, estendendo a visão do sistema muito além das limitações do terreno. Para os operadores de drones que observavam as suas transmissões na Ucrânia, a situação tornou-se crítica em segundos. Os mísseis aproximavam-se a uma velocidade extrema, pintando os drones com o radar, enquanto enviam atualizações contínuas de posição para a bateria. Da detecção ao impacto, a janela para a decisão foi inferior a 20 segundos. Então, algo inesperado apareceu na transmissão térmica. Um elevador de grãos. Torres de betão maciças como esta pontilham o campo ucraniano, vestígios da agricultura industrial que se erguem abruptamente da terra plana. Um operador de drone reconheceu a geometria instantaneamente. O drone líder mergulhou com força, sacrificando altitude em troca de velocidade, mirando o estreito espaço entre o elevador e sua estrutura de carregamento. Não era uma manobra segura. Era uma manobra desesperada. O míssil tentou segui-lo. Projetado para destruir aeronaves de alta velocidade em campo aberto, ele nunca foi feito para navegar por uma pista de obstáculos de paredes de concreto e vigas de aço.
Seu localizador permaneceu travado, transmitindo dados até o último momento, mas a física interveio. O míssil detonou contra o terreno, lançando detritos e fumo para o ar. Daquele fumo, 5 drones emergiram. Um não tinha sobrevivido intacto. Um fragmento pesado arrancado pela explosão atingiu a sua asa, fazendo-o cair num campo onde detonou numa explosão abafada. A perda foi real, mas não atrasou a operação. Os drones restantes continuaram. O comandante do Buk observava o seu ecrã incrédulo. No papel, o seu sistema podia rastrear dezenas de alvos, enfrentar várias ameaças simultaneamente e reagir mais rápido do que qualquer ser humano poderia processar. Mas os drones já não voavam em trajetórias previsíveis. Eles cruzavam as trajetórias uns dos outros, fundiam-se e separavam-se no radar, forçando o computador a recalcular constantemente as identidades. Cada recálculo introduzia breves atrasos. Medidos individualmente, eram insignificantes. Combinados criavam momentos de confusão que se agravavam rapidamente. Em seguida, tentou-se o rastreamento eletroóptico. À luz do dia, o sistema era letal. Na névoa, antes do amanhecer, ele tinha dificuldades. A imagem térmica conseguia detectar os drones, mas apenas a uma distância limitada. Quando os sensores identificaram alvos claros, os drones já estavam dentro do envelope mínimo de engajamento. A bateria Buk ficou em silêncio. O relatório oficial descreveria mais tarde a falha como limitações técnicas. Na linguagem militar, essa frase tinha peso. Significava que o sistema tinha feito o que foi projetado para fazer, mas o inimigo simplesmente se recusou a se comportar como esperado. Às 0h35, os drones entraram na zona de combate de um sistema que não tolerava ambiguidade, o S-400. Esta era a joia da coroa da Rússia. Projetado para rastrear mísseis balísticos, caças a jato e ameaças estratégicas a centenas de quilômetros de distância, o seu radar podia detectar objetos menores que um ser humano a distâncias impressionantes. Os seus mísseis moviam-se a velocidades hipersônicas. Contra aeronaves convencionais, era devastador. Contra drones lentos, revelou um problema antigo. O software de filtragem do sistema escrito anos antes ignorava automaticamente alvos que se moviam abaixo de um certo limite de velocidade. Era uma proteção contra pássaros, condições meteorológicas e interferências. 3 drones abrandaram deliberadamente, reduzindo a sua velocidade para um pouco abaixo desse limite. No ecrã do operador do radar, os seus rastros piscaram e depois desapareceram. Para o S-400, eles já não eram ameaças. Era um ruído, mas o S-400 nunca estava sozinho. As defesas de curto alcance já se estavam a mover para cobrir a área-alvo. Unidades Pantsir corriam em direção à base aérea, projetadas especificamente para destruir drones. A sua chegada estava a poucos minutos de distância. O tempo estava a esgotar-se. Então o destino interveio da forma mais burocrática possível. Um avião de transporte militar russo de rotina iniciou a sua descida em direção à mesma base aérea com o seu transponder ativo e a sua trajetória de voo a sobrepor-se ao corredor de aproximação dos drones. Os protocolos de segurança bloquearam o S-400 no local. Não era permitido qualquer combate perto de uma aeronave amiga. Os drones passaram por trás dela, protegidos não pela discrição, mas pelos regulamentos. Durante 8 minutos, voaram sob a proteção do procedimento. O que os esperava à frente, no entanto, era um confronto final e brutal à queima-roupa. E não haveria regras para se esconderem. Às 05h46, a ilusão de segurança desmoronou. A sombra protetora criada pelos regulamentos e transponders desapareceu, e a última camada de defesa entrou em ação. Um sistema Pantsir S-1 entrou em posição na base aérea de Kasha, com a sua tripulação apressando-se numa implantação que nunca deveria ter acontecido em condições de ataque ativo. Este sistema
foi projetado para ser mortal a curta distância. Canhões duplos de 30 milímetros, um rack de mísseis de curto alcance e um radar otimizado para alvos pequenos e rápidos tornavam-no o assassino de drones ideal. Em circunstâncias normais, ele teria 5 minutos completos para ser implantado. Os macacos estabilizadores baixariam, o radar seria calibrado, os sistemas de controle de fogo aqueceriam. Nenhum desses tempos existia agora. O comandante tomou uma decisão que definiria os próximos 90 segundos. Eles disparariam das rodas. Era um compromisso que nenhum manual recomendava. Sem estabilização, a precisão caía drasticamente. O recuo balançaria o veículo, o rastreamento do radar se degradaria e a orientação dos mísseis seria prejudicada. Mas a alternativa era não fazer nada. E não fazer nada significava perder a aeronave no solo. O contato do radar apareceu quase imediatamente. 3 drones se aproximavam do nordeste, descendo de 400 metros, aumentando a velocidade. O Pantsir tinha 12 mísseis e mais de 1.000 cartuchos de munição. No papel era suficiente. Na realidade, tudo dependia dos primeiros segundos. O primeiro míssil foi lançado e falhou quase instantaneamente. Confuso pelo movimento da plataforma, desviou-se da rota e autodestruiu-se após voar apenas 800 metros. O segundo míssil teve um desempenho melhor. Fixou-se no drone líder e detonou, destruindo-o, e ao drone que voava logo atrás. 2 mortes num flash de fogo e destroços. A zona de combate entrou em colapso. O drone restante estava agora dentro da distância mínima de armamento do míssil. Os mísseis já não eram uma opção. O comandante ordenou que os canhões disparassem. O céu da madrugada encheu-se de balas traçantes, longos arcos vermelhos costurando o ar à frente do alvo que se aproximava. As armas de 30 milímetros foram projetadas para criar uma parede impenetrável, algo que nenhuma aeronave poderia atravessar. Mas o drone não voava em linha reta. Ele girava, mergulhava, subia e deslizava entre as rajadas de fogo, explorando cada brecha momentânea criada pelo recuo e pela perda de rastreamento. 2 minutos de fogo contínuo. Centenas de tiros disparados. Nenhum acerto confirmado. Então o drone atingiu seu ponto de mergulho terminal. De volta à Ucrânia, um operador observava através de uma câmera térmica que havia sobrevivido a horas de voo e vários quase acidentes. O alvo preenchia a tela. Uma aeronave B-12 estava estacionada na pista fria e indefesa, com sua forma distinta e inconfundível. Parecia inerte, quase pacífica. Essa ilusão terminou em segundos. O drone entrou em um mergulho íngreme de 40 graus. A velocidade aumentou para mais de 200 km por hora. No impacto, a ogiva de carga moldada não explodiu simplesmente. Ela concentrou sua energia em um jato de metal fundido, viajando a vários quilômetros por segundo. O jato perfurou a fuselagem de alumínio da aeronave, rasgou os tanques de combustível e atingiu um veículo de manutenção de combustível estacionado entre as aeronaves, um erro que amplificaria os danos. A explosão foi imediata e violenta. Chamas se envolveram a área quando o combustível pegou fogo, enviando ondas de choque por toda a pista. Menos de 2 segundos depois, outro drone atingiu um helicóptero Mi-8 estacionado nas proximidades. Este impacto foi mais silencioso, mas mais mortal. A carga moldada penetrou diretamente na munição armazenada. Durante meio minuto, os cartuchos explodiram descontroladamente, detonando em rápida sucessão, espalhando metal por toda a base. A tripulação do Pantsir ainda estava a disparar quando o seu radar foi atingido por estilhaços e explosões secundárias. Os ecrãs ficaram escuros. O sistema ficou efetivamente cego. Restava um drone. Ele deu uma volta com a sua câmera a capturar a destruição abaixo, documentando o resultado de horas de planeamento e minutos de execução.
Em seguida, mergulhou em um segundo BE-12, completando o ataque. Às 05h50, a base aérea estava em chamas. Várias aeronaves foram destruídas ou severamente danificadas. Uma das defesas em camadas da Rússia resistiu, outra vacilou e a linha final cedeu sob pressão. Isto não foi um colapso. Foi algo mais preocupante. Foi a prova de que mesmo os sistemas mais complexos podiam ser derrotados por um timing preciso, uma execução disciplinada e uma vontade de explorar todas as regras, suposições e atrasos incorporados na defesa. Mas as consequências deste ataque não terminariam na pista. A resposta já estava a ser preparada. O que Moscovo tiraria disto e como se adaptaria quando a próxima onda chegasse? Quando a fumaça começou a se dissipar sobre a base aérea de Kacha, o quadro tático imediato ficou claro. Aeronaves estavam a arder, explosões secundárias continuavam a se espalhar pela pista, e um dos corredores de defesa aérea mais cuidadosamente estruturados da Rússia havia sido penetrado por um punhado de drones de baixo custo. Mas o verdadeiro impacto do ataque não se limitou ao metal retorcido e ao betão queimado. Foi muito mais profundo, atingindo a doutrina, a cultura de comando e os pressupostos que até agora tinham permanecido praticamente incontestados. Poucos minutos após o ataque, foram ativados procedimentos de emergência em toda a região. As unidades de defesa aérea próximas entraram em alerta máximo, as emissões de radar dispararam e o tráfego de comunicações aumentou à medida que os comandantes tentavam entender o que tinha acabado de acontecer. A linha do tempo por si só era inquietante. Da primeira detecção ao impacto final, menos de 1 hora se passou. Vários sistemas foram acionados. Nenhum deles conseguiu impedir totalmente o ataque. De uma perspectiva estratégica, essa não foi uma falha isolada. Cada sistema envolvido funcionou dentro dos limites de seu projeto. O Thor M2 reagiu rapidamente, mas foi sobrecarregado pela priorização de alvos. O Buk M3 demonstrou capacidade letal, mas teve dificuldades com trajetórias de voo não convencionais e limitações de sensores em condições de baixa visibilidade. O S-400, otimizado para velocidade e altitude, revelou a rigidez das decisões de software tomadas anos antes. O Pantsir S-1 lutou conforme projetado, mas em condições que nunca deveria enfrentar. O traço comum não foi a incompetência, foi a previsibilidade. A doutrina moderna de defesa aérea baseia-se na classificação. Os alvos são classificados por velocidade e altitude, assinatura e comportamento. Essa lógica funciona excepcionalmente bem contra aeronaves mísseis de cruzeiro e até mesmo muitos sistemas não tripulados. O que ela tem dificuldade em lidar é a ambiguidade intencional. Os drones que voam muito devagar, muito baixo, ou de forma muito estranha, caem no espaço cinzento entre as categorias. E o espaço cinzento é onde as decisões ficam mais lentas. Este ataque explorou essa hesitação repetidamente. Igualmente importante foi o elemento humano. Em todas as fases, as tripulações russas foram forçadas a tomar decisões reativas, lançar cedo ou esperar. Rastrear um grupo ou outro, atacar agressivamente ou não disparar devido aos protocolos de segurança. Nenhuma destas escolhas era errada isoladamente. Juntas, criaram atrasos medidos em segundos. Contra drones velozes, os segundos foram decisivos. Para os planeadores ucranianos, esta operação reforçou uma lição duramente aprendida ao longo de anos de guerra assimétrica. A vitória não exigiu uma força esmagadora, exigiu forçar o inimigo a lutar em termos para os quais não estava preparado. Ao usar plataformas baratas, sincronização precisa e conhecimento íntimo do terreno, os atacantes mudaram drasticamente a equação de custos. Um único míssil interceptador custava mais do que vários drones combinados. E, no entanto, os mísseis foram gastos primeiro. O efeito psicológico foi imediato. Bases aéreas antes consideradas relativamente seguras agora precisavam ser reavaliadas.
Aeronaves estacionadas a céu aberto tornaram-se passivos em vez de ativos. Os cronogramas de manutenção, as práticas de dispersão e as posturas de alerta precisariam ser revisados. Cada ajuste acarretava custos, complexidade e atrito. Os observadores internacionais também tomaram nota. Este ataque ecoou padrões observados em outros conflitos, onde sistemas de tecnologia inferior expuseram repetidamente vulnerabilidades em defesas avançadas. Os analistas começaram a fazer perguntas incômodas. Se isso poderia acontecer aqui, sob proteção em camadas, o que isso significava para outras instalações, consideradas seguras? Mas a adaptação tem dois lados. A Rússia não ignoraria este resultado. Já se discutiam contramedidas. Atualizações de software para filtros de radar, utilização alargada de rastreamento óptico, integração mais estreita entre defesas de longo alcance e pontuais, regras de combate mais agressivas. Cada mudança visava colmatar as lacunas recém-reveladas. No entanto, cada correção introduzia novas compensações. O aumento da sensibilidade aumentava o risco de falsos alarmes. Os protocolos de segurança mais flexíveis aumentavam a probabilidade de erros catastróficos. As decisões de combate mais rápidas reduziam a supervisão humana. O sistema poderia tornar-se mais perigoso, não só para o atacante, mas também para si próprio. O ataque a Katia tinha terminado. As suas repercussões estavam apenas a começar. À medida que ambos os lados absorviam as lições daquela manhã, uma questão destacava-se acima de todas as outras. Teria sido um sucesso isolado ou um modelo para o que a guerra aérea moderna estava a tornar-se? Nas horas que se seguiram ao ataque, o foco mudou do campo de batalha para as salas de comando. As avaliações dos danos foram compiladas, as imagens de vídeo foram analisadas, fotograma a fotograma, e todas as decisões tomadas durante aqueles 50 minutos foram examinadas minuciosamente. O que emergiu não foi uma história de falha técnica, mas de sistemas concebidos para uma era diferente e forçados a entrar num novo tipo de guerra. Os aviões B-12 destruídos foram mais do que perdas simbólicas. Estas plataformas apoiavam missões de vigilância marítima e patrulha, nas quais a Rússia confiava para monitorizar a região do Mar Negro. Cada perda reduziu a cobertura, sobrecarregou os recursos restantes e aumentou a carga operacional sobre outras unidades. Substituí-las não seria rápido. As linhas de produção para tais aeronaves já não existiam, e a remodelação das estruturas armazenadas era cara e lenta. Mais preocupante foi o que o ataque revelou sobre a profundidade defensiva. A defesa aérea em camadas tem como objetivo criar redundância. Se um sistema falhar, outro compensa. Em teoria, essa redundância deve absorver o choque. Na prática, as camadas partilhavam suposições. Esperavam que os alvos se comportassem de maneiras familiares. Quando essas expectativas foram violadas simultaneamente, a redundância tornou-se repetição em vez de resiliência. Isso teve implicações muito além de uma única base aérea. Em toda a região, os comandantes começaram a reavaliar a localização dos sistemas de defesa pontual. As unidades Pantsir não podiam mais ser tratadas como backups móveis. Precisariam ser estacionadas permanentemente, totalmente implantadas e integradas às redes de alerta precoce. Isso significava menos sistemas disponíveis em outros lugares. A proteção numa área vinha à custa da vulnerabilidade noutra. A economia da troca era impossível de ignorar. Mísseis interceptores no valor de centenas de milhares de dólares foram gastos contra drones que custavam uma fração disso. Mesmo as intercepções bem-sucedidas esgotariam os estoques com o tempo. Num conflito prolongado, esse desequilíbrio era importante. Cada drone lançado forçava uma decisão: engajar e pagar o preço, ou não atirar e aceitar o risco. Para a Ucrânia, a mensagem era igualmente clara. Precisão e coordenação podiam compensar as desvantagens numéricas e tecnológicas. A operação demonstrou que um planeamento cuidadoso à exploração do terreno,
e uma execução disciplinada podiam penetrar defesas que pareciam esmagadoras no papel. Também validou uma estratégia focada em alvos de alto valor e baixa densidade, em vez de ataques em massa. No entanto, o sucesso trazia os seus próprios riscos. Cada ataque bem-sucedido acelerava a adaptação do lado oposto. As missões futuras enfrentariam limites de combate mais restritos, tempos de resposta mais rápidos e menos lacunas exploráveis. A janela criada por suposições desatualizadas não permaneceria aberta indefinidamente. Internacionalmente, analistas militares tiraram conclusões mais amplas. A distinção entre ativos estratégicos e táticos ficou confusa. Os sistemas de defesa aérea, antes reservados para ameaças de alto nível, agora estavam sendo envolvidos em combates constantes que esgotavam recursos. Isso mudou as prioridades de planejamento. A proteção da infraestrutura da retaguarda não podia mais ser tratada como secundária. Havia também uma dimensão de reputação. Sistemas avançados construídos e comercializados com promessas de quase impenetrabilidade foram publicamente desafiados. Isso não significava que fossem ineficazes. Significava que eram feitos por humanos sujeitos a regras e, portanto, exploráveis. Em conflitos modernos, a percepção muitas vezes importava tanto quanto a capacidade. Ao cair da noite, imagens de satélite mostravam seções queimadas da base aérea, equipas de emergência ainda a trabalhar, e abrigos de aeronaves apressadamente reforçados. Os danos físicos seriam reparados. Os danos conceptuais levariam mais tempo. O ataque forçou uma reavaliação do que significava a superioridade aérea, numa era em que o atacante podia ser barato, paciente e preciso. E enquanto os planeadores de ambos os lados ajustavam os seus modelos e atualizavam os seus manuais, uma questão final permanecia. Como seria a próxima iteração quando nenhum dos lados poderia se dar ao luxo de repetir o mesmo erro? Quando as declarações oficiais começaram a surgir, a fase operacional do ataque já era história. O que restava era a interpretação. A linguagem tornou-se cautelosa técnica deliberadamente contida. Termos como danos limitados e incidente controlado apareceram não para enganar, mas para conter. No entanto, a realidade subjacente não podia ser apagada. Uma base aérea cuidadosamente protegida tinha sido penetrada, e bens valiosos tinham sido perdidos para um adversário que utilizou métodos que contornavam a força em vez de a confrontar diretamente. Para os planeadores militares, este momento marcou uma viragem silenciosa. O ataque demonstrou que o domínio da defesa aérea já não era definido apenas pelo alcance do radar, pela velocidade dos mísseis ou pelas probabilidades teóricas de interseção. Era definido pela adaptabilidade. Os sistemas construídos em torno de limites rígidos e lógica predefinida podiam ser manipulados por atores dispostos a estudá-los pacientemente e a explorar as suas limitações. Isso não significou o fim da defesa aérea avançada. Longe disso, sistemas como o S-400 Buktor e Pantsir continuavam formidáveis. Contra ameaças convencionais, continuavam a funcionar como pretendido. O que mudou foi o contexto em que operavam. O campo de batalha ficou repleto de plataformas pequenas e baratas que podiam se comportar de forma imprevisível, aceitar um alto desgaste e, ainda assim, alcançar efeitos decisivos. O ataque também reforçou uma verdade estratégica mais profunda. Os conflitos modernos recompensavam a iniciativa em detrimento da massa. O sucesso pertencia àqueles que conseguiam comprimir os ciclos de decisão, forçar os defensores a reagir constantemente e explorar o menor atraso processual. A operação ucraniana conseguiu isso, não por meio de surpresas tecnológicas, mas por meio de pressão intelectual. Ela forçou os defensores a enfrentar muitos dilemas ao mesmo tempo. Para a Rússia, a adaptação era inevitável. O software defensivo seria revisto. Os protocolos de combate seriam reforçados.
A coordenação entre os sistemas de longo alcance e de defesa pontual aumentaria. As bases aéreas seriam reforçadas, as aeronaves dispersas e os níveis de alerta elevados. Cada ajuste reduzia a vulnerabilidade, mas também aumentava o custo e a complexidade. A segurança perfeita continuava a ser difícil de alcançar. Para a Ucrânia, a lição foi igualmente séria. A inovação não podia ficar parada. Táticas que tiveram sucesso uma vez falhariam se repetidas sem alterações. A vantagem estava na evolução constante em permanecer um pouco à frente da curva de aprendizagem do defensor. Isso exigia não apenas tecnologia, mas disciplina, treinamento e disposição para abandonar métodos assim que se tornassem familiares. Além do conflito imediato, as implicações se espalharam. Militares de todo o mundo tomaram nota. A infraestrutura anteriormente considerada segura nas áreas de retaguarda agora parecia exposta. O equilíbrio entre ataque e defesa mudou sutilmente, favorecendo aqueles que podiam pensar assimetricamente e agir com determinação. O que aconteceu na base aérea de Kacha não foi um milagre nem um colapso. Foi uma demonstração. Uma demonstração de que, na guerra moderna, a margem entre o controlo e o caos podia ser medida em segundos em linhas de software escritas anos antes e em decisões tomadas sob pressão por operadores humanos. A pista seria reparada. Novas aeronaves acabariam por chegar. Os sistemas seriam atualizados. Mas a memória daquela manhã persistiria moldando doutrinas, orçamentos e planos muito além da fumaça que outrora se elevou sobre a base. A questão agora não é se tais operações acontecerão novamente. A questão é como ambos os lados mudarão quando isso acontecer. Se achou esta análise valiosa, reserve um momento para refletir sobre o que ela revela sobre a guerra moderna. A superioridade tecnológica ainda garante segurança, ou a adaptabilidade está a tornar-se a verdadeira medida do poder? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Se quiser análises mais aprofundadas sobre operações militares reais, tomada de decisões estratégicas e o equilíbrio em evolução entre ataque e defesa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Novos eventos estão a acontecer todos os dias, e compreendê-los nunca foi tão importante. E por fim, pergunte a si mesmo, num mundo onde os menores sistemas podem produzir as maiores consequências, que suposições ainda são feitas hoje, que o campo de batalha de amanhã irá expor